De fato, o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. Então é sobre isso que nós vamos falar agora com o teólogo e pastor Hermes Caires Pinheiro Júnior. Meu querido pastor Hermes, meu pastor Hermes, firme? Tamo junto. Tamo junto e mixado, senhor. Aqui é assim. Meu pastor Hermes Caires Pinheiro Júnior, nós cristãos, de fato, temos e devemos celebrar a Páscoa? Não existe a Páscoa cristã. Não, nós não devemos ou temos que celebrar a Páscoa cristã, a Páscoa, né? Nós temos um momento em que nós devemos nos lembrar da Páscoa. Celebrar a Páscoa é diferente de lembrar da Páscoa. Até porque a Páscoa ela é um mandamento de festa judaico. E é impossível quando nós vamos para o Velho Testamento, existem algumas coisas que vão transmitir impossibilidade. Por exemplo, lugar santo, homem especial, modo especial. Então, quando nós vamos para a Páscoa, nós temos, por exemplo, um lugar especial, que era o templo. Nós temos o homem especial, que é o sacerdote que move a oferta. Nós temos um formato especial, que é como se deve comer, de qual maneira. O estrangeiro, por exemplo, existe uma impossibilidade. O estrangeiro não vai participar. Se ele participar, é porque ele se converteu ao judaísmo e ele foi, por exemplo, circuncidado. Então, existe toda uma impossibilidade de nós celebrarmos a Páscoa. Agora, nós lembrarmos o que foi a Páscoa, que ela foi sombra de coisas que viriam e para nós já foram concretizadas, isso com certeza nós devemos nos lembrar e inclusive aproveitar esse momento de feriado nacional para ensinar nas nossas igrejas o que foi a Páscoa e o que foi o cumprimento da Páscoa, o que é o nosso Cordeiro, o que é a nossa Páscoa. Aí sim eu vou parafrasear Paulo, sim, aí eu digo, Jesus é a nossa Páscoa. Nós temos a tradução de Jesus, nosso Cordeiro Pascual, mas o original é Jesus é a nossa Páscoa. Aí quando a gente pensa assim, nessa questão da celebração em si, hoje, por exemplo, nós temos a ceia, que foi o único ato memorial de celebração que Jesus nos autorizou fazer. Ele não falou que era para a gente celebrar o Natal, não era para celebrar, né? Falou, olha, celebre a ceia. Isso. E essa ceia também é uma forma de voltarmos para a Páscoa, exatamente. Porque Páscoa significa passar por cima. É naquele momento ali de Israel, da 10ª praga, em que os primogênitos eles iriam morrer se não se sacrificasse aquele cordeiro e manchasse as portas, ali marcasse as portas. O anjo, então, da morte, ele passa por cima do arraial dos judeus. E da mesma forma, Cristo ele vai falar, olha, de certa forma ele fala, o cordeiro já foi sacrificado, então o que fica? Fica o pão e o cálice, ou o vinho no caso, que é o meu corpo e o meu sangue, ou seja, ele é o cordeiro agora, nós vamos nos lembrar dele, é ele a nossa Páscoa, nós nos lembramos disso, e não simplesmente do momento da história de Israel, mas no momento da nossa, nós nos lembramos, nos remete à nossa própria história, quando Jesus, ele nos salva, ele nos liberta. Porque é aí que nós somos inseridos nesse contexto histórico, bíblico, como merecedores desse sacrifício pascal de Jesus, onde ali nós nos tornamos coparticipantes de todas essas heranças que Deus tem para o povo. Mas o autor de Hebreus, ele deixa bem claro que os velhos formatos, que eram sombras, eles não representavam um todo. Por isso foi cancelada a velha aliança e estabelecida uma nova aliança. Se nós formos pensar bem, o sacrifício do cordeiro, ele não é o todo. Por isso que anualmente tinha que sacrificar. Quando nós celebramos algo, nós celebramos não é a morte, nós celebramos a morte e ressurreição. E a ressurreição, inclusive, ela não foi na sexta. A sexta seria, no caso aí, a morte. Se nós formos celebrar a obra completa foi na sexta até o domingo. Então, quando nós falamos a Sexta-feira Santa, o que santificou a morte foi a ressurreição. Paulo fala que se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, celebrar simplesmente a morte já seria uma questão incompleta. Vazia, inclusive, né? Exatamente. Por isso que nós falamos sobre esse significado, e o primeiro deles aí, que para nós nos faz ter sentido sobre a Páscoa, é a
ressurreição, que é o que de fato santificou esse momento. Exatamente. E é a nossa proposta, é a nossa terra prometida, é a nossa nova Jerusalém, como Exatamente. ali do povo saindo do Egito, passando pelo deserto e alcançando a terra prometida. É essa nossa peregrinação aí, e que não deve ser só algo anual. Não. A ceia, inclusive, é um mandamento que algumas igrejas celebram todos os domingos, tem igrejas que celebram no primeiro domingo do mês, então nós devemos constantemente nos lembrar da morte e ressurreição de nosso Senhor. É algo tangível, né? Aquilo que Jesus deixou para que nós pudéssemos tocar. Agora, só fazendo um adendo, que eu disse assim, que o cristão, ele não tem uma obrigação, não é um mandamento para o cristão, mas eu também não quero fazer aquele dualismo do é pecado, não é pecado. Porque fica parecendo assim, quem escolhe então quem celebrar tá pecando. Vai fazer uma ceia em casa, está pecando. Aí fica aquela chatice. É porque nós temos essa liberdade, e aquilo que a Páscoa nos aponta é exatamente esse sentido da lembrança da ressurreição todos os dias. Assim como falamos também do Natal. Exatamente. Não é? O Natal comemora-se ou não? Não, Jesus tem que nascer para nós todos os dias. Isso, o cristão ele tem a liberdade de não celebrar. Agora, se ele quiser, de repente, fazer uma celebração, um almoço especial, quiser fazer alguma coisa e se lembrar e remeter isso à nova aliança, isso é algo interessante. Agora, e até mesmo pela questão cultural, né? Conhecer um pouco mais da cultura judaica, saber o porquê ali das ervas amargas, dos ossinhos, do próprio pão ali, do pão asmo ali, não é? Exatamente. Agora, por exemplo, olha só como é que Paulo vai fazer essa transição. Paulo aproveita esse momento para fazer essas transições, e nós também podemos aproveitar, porque não é pecado, é cultura. A gente pode aproveitar a cultura também. Paulo, por exemplo, vai dizer nesse mesmo texto que ele fala que Cristo é a nossa Páscoa, ele vai dizer que o fermento da prostituição não esteja no nosso meio. Ele vai dizer, olha assim, não adianta você comer ali um pão sem fermento, se tiver prostituição, se tiver o pecado no meio. Então você vai fazer da mesma forma que Paulo fez. Você vai pegar os símbolos que eram sombra e vão trazer para aquilo que é a realidade, porque para a liberdade Cristo chamou. Liberdade do quê? Do todo. Porque antes você não podia escolher não pecar, mesmo só para ser um sentido ali, vamos dizer, didático, até pedagógico ali, não é? Por exemplo, eu até disse na nossa devocional de hoje, falei, não adianta você talvez se abster de comer uma carne agora na sexta-feira, sendo que mente, rouba, adultera, faz um montão de coisa errada. O não comer a carne teria que apontar para me lembrar de que eu não tenho que fazer nada disso também. Ou seja, e não é só agora. É todos os dias. Todos os dias, né? A nossa Páscoa, ela é uma celebração contínua. Alguns dizem que o domingo é um dia santo, na verdade não foi deixado um dia santo no ano ou na semana. Todos os dias devem ser dias de santificação. Todos os dias são dias de Páscoa. Agora, ritualmente, nós temos a ceia. Não é que a Páscoa virou a ceia. Na verdade, a Páscoa sempre foi sombra de algo que era real. A ceia, ela nos remete a algo real, que foi a morte e ressurreição do nosso Cordeiro. Por isso que, em termos de significação aí da Páscoa, nós falamos também para nós cristãos e devemos pensar sempre sobre a libertação, originariamente do povo do cativeiro ali no Egito, a uma liberdade e a uma dependência de Deus, né, pastor? Exatamente. A Páscoa, ela nos remete ao fato de que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Olha só o poder disso. Paulo fala, não somente estamos semelhados a Ele em sua morte, mas também em sua ressurreição. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Quando Ele nos resgata do império das trevas, nós não éramos capazes de não pecar. Não existia em nós o desejo de buscar a Deus. E aí Ele nos resgata e fala assim, agora você pode desejar não pecar. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Isso é a nossa Páscoa. Por isso que vem aí como também um norte aí para a nossa celebração, vamos dizer assim, é essa nova vida. É o que Cristo nos promoveu. É esse desejo de não pecar, esse desejo dessa nova vida ali, como a dele. Porque Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. Exatamente. Alguns até questionam assim, mas Jesus celebrou a Páscoa. Sim, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, dado o seu tempo, ele veio nascido de mulher, nascido debaixo da
lei. Então Jesus era judeu, nasceu debaixo da lei, cumpria a lei. Ele, inclusive, na hora dos samaritanos, ele fala, não entre nas aldeias dos samaritanos. Ou seja, não era chegada ainda a plenitude dos tempos. Agora, a igreja, que é dotada do Espírito Santo, ela tem uma, vamos chamar assim, de uma Páscoa diferenciada. Essa Páscoa é Cristo. Por isso que eu digo, não existe a Páscoa cristã no sentido ritualístico, porque a nossa Páscoa é um estilo de vida e é Cristo. É Cristo e ela converge toda para o sacrifício da cruz. Exatamente. Então a gente vê a Páscoa pelo sacrifício e que foi, aliás, definitivo. Exatamente. Cristo em nós, a esperança da glória. Que imagem linda essa que aparece para os nossos telespectadores ali, né? Assim, mais ou menos exemplificando aí o que foi o Gólgota, né? Olha que imagem maravilhosa. Exatamente. Né? Ele em nós é a esperança da glória. Eu não celebro, mas eu me lembro de onde começou a ser descrito esse sacrifício, onde começou a ser mostrado para nós esse projeto, mas eu tenho que caminhar até a nova aliança e mostrar, essa obra é uma obra completa, ela não parou em sacrifícios humanos que teriam que ser refeitos anualmente. Mas para que essa Páscoa tenha esse significado e ele seja completo na nossa vida, aí também é nos dado também a condição de sermos testemunhas. Ela tem que promover esse testemunho de vida e de anunciação desse sacrifício do Senhor, né, pastor? Exatamente, porque se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos não somente na questão da glorificação, mas nós, nesta terra, nós temos o privilégio de desfrutar das obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Geralmente, quando a gente lê Efésios 2:8, a gente para ali no 8 e no 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós esquecemos do 10, que diz assim, porque fomos criados para boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nela. Ou seja, não é que eu corro atrás de boas obras, eu simplesmente não resisto àquilo que Deus preparou para que eu andasse. Então, isso é fruto da minha salvação, isso é fruto da minha Páscoa, que é Cristo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.